Bom, então vamos aqui ao exercício 4 da semana 4. Esse exercício, ele fala o seguinte: eu tenho um triângulo equilátero ABC, né? Então, um triângulo equilátero tem todos os lados mesma medida, consequentemente, todos os ângulos são congruentes, tá? E aí ele está inscrito dentro de um círculo, né? Bom, aí ele pede para determinar o menor ângulo, que é formado pelas retas tangente a esse círculo, ou seja, tangente é que vai encostar o círculo em apenas um ponto, né, externo, ou seja, ela não vai ser secante, não vai cortar o círculo em dois pontos. Nos pontos A e B. Então, o primeiro momento aqui é desenhar para verificar, né, qual que é a configuração que temos. Então, vamos representar aqui o nosso círculo. Tá ok? Então, a gente tem um círculo aqui. Tá bom. Então, nesse círculo aí, ele diz que eu tenho um triângulo aqui que é equilátero, que está aqui. Então, tem esse triângulo, ele fala que o triângulo é equilátero, tá? E aí, sendo um triângulo equilátero, aqui ele diz que aqui é o ponto A, que é o ponto B, e aqui é o ponto C. Então, sendo equilátero, a gente tem que esses três lados têm a mesma medida, consequentemente, os ângulos têm a mesma medida porque são congruentes, tá? E aí, basicamente, é 180 dividido por 3, que é a soma dos ângulos internos, então 180 dividido por 3 dá 60 graus. Tá, aí ele fala para mim que então eu vou ter duas tangentes passando aqui em A e B, né, a partir de um ponto. Então, vamos dizer que eu tenho aqui um ponto P, então esse ponto P vai tangenciar o círculo aqui em A, certo? Aqui no ponto A, e ele vai tangenciar o círculo aqui no ponto B, tá ok? E aí, ele vai formar um ângulo aqui. Então, o que ele está pedindo para mim descobrir é qual ângulo é esse. Que ângulo alfa é esse aí, certo? Ou seja, determine o menor ângulo formado pelas retas tangentes a esse círculo. Tá ok? Bom, então, o que nós temos aí é o seguinte. Primeiro, vamos colocar aqui o ângulo A, né? É igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C, que mede 60 graus, né? Em termos de medida dele. E aí, uma vez que a gente tem um triângulo inscrito num círculo ou circunferência, né? A medida dos arcos aqui, certo? Pelo fato de ser um triângulo equilátero, também são congruentes. Então, né? Como... Vamos dizer assim, o triângulo equilátero, certo? ABC, ele está inscrito no círculo, certo? Uma vez que ele está inscrito no círculo, a gente tem como resultado que o arco ACB, ou seja, né? Essa medida aqui, né? E aí de todos os outros arcos, tanto o arco ACB como o CAB como o CBA são iguais, né? Congruentes. Então, ACB, CBA como o CAB são congruentes. E mais ainda, divide o meu círculo em três partes iguais aqui em termos de arco, né? Logo, a gente tem aqui o arco AB é congruente, né? Aí é o arco AC, que é congruente aí ao meu arco, né? E aí eu estou colocando já que as medidas são iguais dos ângulos, é congruente ao meu BC. E aí a medida é de 120 graus. Tá? Então, isso aqui mede 120 graus, isso aqui mede 120 graus e isso aqui mede 120 graus. Tá ok? Bom, então, o que a gente tem aqui formado? Vamos lá. Essa configuração aqui, né, quando temos aí um ponto P fora do meu círculo, circunferência, de forma que a partir dele eu traço dois segmentos aí que vão ser tangentes
meu círculo, a minha circunferência, né? Então significa que o ângulo que eu tenho formado aqui, no caso o ângulo alfa, ele é um ângulo excêntrico exterior. Então, alfa, ele é um ângulo excêntrico exterior, tá? Então, o ângulo excêntrico exterior é esse ângulo formado a partir de um ponto P, cujos segmentos aí, as semirretas, elas vão ser tangentes, tá, à minha circunferência. Bom, o meu círculo, né? Então, o ângulo excêntrico exterior alfa, né, segundo esse resultado aí, a medida dele é sempre a medida de A menos B sobre 2. Mas o que é A e B, né? Basicamente, essa medida aqui é a medida que a gente tem do B. E essa outra medida aqui, ó, a partir do A até o B aqui, né, é chamada de A, né? Mais precisamente, o que a gente tem é o seguinte, o A é a medida do arco ACB, certo? E o B é a medida desse arco aqui AB. Então, essa diferença dividido por 2 é o tamanho do ângulo do ângulo alfa, que é um ângulo excêntrico exterior, tá? Observe que a grande parte desses exercícios aí, a ser resolvido, eles envolvem essa ideia de ângulo excêntrico interior, ângulo excêntrico exterior. Então, basicamente, é utilizar a definição, certo? Para poder aí jogar direto na fórmula. E aí o resultado ele já sai imediato, tá ok? Então, o alfa, qual é a medida de A do arco ACB? O arco ACB é esse arco aqui, ó, que tem 120 mais 120. Tá ok? Então, ele é um arco que tem 240 graus, tá? E aí, menos o arco AB. O arco AB, ele tem aí, ó, 120 graus. Então, dividido por 2. Isso aqui vai me dar, então, 120 por 2, né? Claramente, o meu alfa, ele mede 60 graus. Tá ok? Bom, então essa aí é a medida do meu ângulo alfa, que basicamente seria o menor ângulo que a gente tem aí dentro, né, dessa formação. Tá ok?